Nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre famílias. Quem que precisa de um milagre na sua família, em alguma área da sua vida? Você precisa? Seja relacionamento, seja cura de uma enfermidade, seja área financeira, seja relacionamento pais e filhos, seja no casamento. Você que precisa de algum milagre na sua família, na sua vida, essa mensagem é para todos que precisam ver a manifestação do poder de Deus. Mas quero te dar uma notícia. Deus quer começar esse milagre a partir de cada um de nós. Amém? Então, receba essa palavra. Deus quer começar o milagre com você. Imagina se você... Eu estou sem retorno e eu preciso que abaixe um pouquinho o volume, por favor. Imagina, espero que isso não aconteça, mas imagina se você tivesse somente mais uma semana de vida. Deus, de alguma forma, se revelasse a você, ou através de Deus, ou através de alguma notícia relacionada a um médico, algo que chegou, uma informação para você que você tem somente uma semana de vida. O que você faria? O que você faria nesses poucos dias de vida? O que você faria? Quais as decisões e atitudes que você tomaria? Pensa agora. Agora, compartilha com a pessoa do seu lado. Compartilha com a pessoa do seu lado. O que você faria? Tem gente que não tem nem coragem de falar, ó, pro lado. Fala com alguém, meu irmão. Abre o coração, o que você faria? A sua atitude pode levar cura para alguém. Só de você compartilhar já vai abençoar alguém. O que você faria nessa uma semana? Todo mundo já falou? Quem respondeu assim: eu consertaria todos os meus relacionamentos que estivesse quebrado? Levanta o braço. Consertaria relacionamento quebrado? Ó, tem algumas pessoas. Muito bem. Quem pensou assim: eu consertaria a minha vida em todas as áreas, pediria perdão por todos os meus pecados, porque já está perto de eu ir para o céu? Quem pensou assim? Ó, já aumentou um pouquinho. Quem pensou assim? Eu ia aproveitar ao máximo, ia gastar todo o dinheiro e aproveitar tudo que tinha direito. Quem pensou isso aí? Ninguém.
Quem pensou assim, olha, eu ia comer as comidas que eu mais gosto, mais amo. Agora que a gente conhece os comilões, ó. Será que você ia conseguir comer tudo que você gosta em uma semana? Quem pensou assim, eu ia aproveitar todo o tempo que eu tenho com as pessoas que eu amo, eu ia querer ficar o tempo todo com elas? Aê, dá uma salva de palmas aí, a maioria. Isso quer dizer que pessoas são importantes para nós. Amém? E essas pessoas, normalmente, são as pessoas da própria família. Por isso que Deus criou a família, para ser o melhor lugar para uma pessoa. Mas só que isso nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade, pessoas sofrem muitas vezes na sua própria casa, na sua própria família, e carregam traumas, feridas, muitas vezes, sofrem com isso. Quantos casos a gente já viu de pessoas na sua própria família, com dores, com mágoas relacionadas a pai e mãe? E carregam feridas e sofrem consequências por isso. A vida, na verdade, ela é muito curta. Deus quer que a gente viva bem. Deus quer que a gente tenha paz. Então a gente vai iniciar uma série que eu não sei quando a gente vai terminar. Eu só sei que era para começar essa semana. Então, virá uma sequência de mensagens que eu senti claramente o Espírito Santo falar ao meu coração, que era para pregar sobre família nos cultos de quarta-feira, que ia ajudar muitas pessoas. Mas eu não sei quando vai parar. Senhor, quantas quarta-feira para ensinar? Não sei, não recebi essa informação. Ele só falou ao meu coração assim, para o pessoal que vai ouvir essa mensagem, eles precisam orar e jejuar pela sua família. Então, estou dando um recado para você. Você que vai vir se você precisa de um milagre na sua família, na sua vida familiar, nós vamos entrar durante algumas semanas, não sei quantas, estou sendo sincero, pode ser 7 semanas, pode ser 10 semanas, eu não sei. Eu queria saber, até para eu me preparar, mas eu não sei quando vai parar. Mas o Espírito Santo me falou, eles vão ter que orar com mais intensidade, como Daniel orava, 3 vezes ao dia. E se possível de madrugada também, se Deus te acordar de madrugada, é para você já cair de joelho na beira da cama, porque Ele está te acordando para você orar. Não precisa ser uma oração longa, mas naquele momento, você ora ali 10 minutinhos, 15 minutinhos, você para e começa a conversar com Deus naquela hora. Eu também vou estar orando por vocês. E vamos fazer igual o Daniel, nós vamos orar 3 vezes ao dia. Você pode escolher uma hora de manhã, coloca o relógio para te lembrar, senão você vai esquecer. O relógio vai te lembrar, vai tocar o relógio lá, o alarme, e você já sabe que é para orar, coloca o celular para tocar. Uma oração pela manhã, uma tarde e uma à noite. Deus vai olhar para você e vai pensar assim, esse meu filho está querendo mesmo, ele está levando a sério esse negócio. E o jejum, você vai escolher um dia da semana,
pode ser até na quarta-feira mesmo, ou outro dia, ou a forma que você sentir direção de Deus para jejuar com um propósito de crucificar a nossa carne, crescer espiritualmente, nos aproximar mais do Senhor. Quem aceita esse desafio aí? Oração, jejum e vir nas quarta-feiras. E também separar um tempo para você meditar na palavra de Deus. Também tem um outro desafio. Você vai ter um parceiro de oração, que você vai orar com essa pessoa, 2 ou 3, diga 2 ou 3. Pode ser lá no GA. Quem está aqui faz parte de um GA? Levanta o braço. Você pode estar num GA, orando, tá? E você que não faz parte de um GA ainda, levanta o braço. Você pode ter um parceiro de oração, 2 ou 3 pessoas, para vocês orarem por isso. E eu creio que o Senhor vai fazer um milagre, algo sobrenatural vai acontecer. Amém? Você crê nisso? Então vamos junto aí, nesse propósito. Já pensa agora quem vai ser o seu parceiro de oração. E lembra de orar, encontrar essa pessoa, pelo menos uma vez por semana, para orar com ela, sobre o que Deus vai fazer na sua vida e na sua família. Amém? Então, o tema dessa palavra é para colocar em ordem a nossa casa. Coloque em ordem a sua casa. A sua casa aqui não é a arrumação da casa. É a sua vida. Diga assim, é a minha vida. Deus quer que a gente coloque em ordem a nossa vida. Sabe quem ama a desordem? Satanás ama a desordem, a bagunça. Por isso que ele vem bagunçar a vida das pessoas. Ele quer roubar a paz das pessoas. Ele quer que a vida da pessoa seja uma desordem. Deus, não. Deus quer ordem. Deus quer que a nossa vida seja arrumada em todas as áreas. E como que a gente vai arrumar a nossa vida? Nós vamos ver uma história de um homem que Deus mandou ele arrumar a casa dele, porque ele ia morrer. Ele tinha pouco tempo de vida, então Deus falou claramente para ele: arruma a sua vida, arruma a sua casa, porque você vai morrer. Então eu vou ler o texto para vocês. É uma história muito conhecida, 2 Reis 20, de 1 a 6. Diz o texto aí: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente antes de Isaías deixar o pátio intermediário. A palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Vamos parar aqui. Ezequias tinha
39 anos. Deus acrescentou mais 15 anos para ele, e ele morreu aos 54 anos. Agora pensa bem, ele tinha 39 anos, novo, um homem novo. Deus teve misericórdia dele e acrescentou mais 15 anos, deu uma sobrevida para ele, e ele morre com 54 anos. Deus deu oportunidade para ele arrumar a vida dele. Mas só que ele não aproveitou muito bem, não. Ele acabou cometendo alguns erros. E nesses 15 anos ele gerou um filho chamado Manassés, que assumiu o reinado e foi um dos homens, um dos piores reis que Israel já teve, um homem mais endemoniado que poderia ter. Acho que ele só perdeu para Acabe e Jezabel. Um homem chamado Manassés, que fez muito mal para o reinado de Israel e para Israel. Olha, Ezequias aparentemente era um bom homem, era um bom rei, mas no fundo, você vai ver o que aconteceu pela frente, que ele não era. Quando ele fala para Deus assim: Senhor, o Senhor sabe que eu sou fiel, que eu te segui. Ele fez algumas coisas certas. Ele combateu a idolatria, ele tomou algumas atitudes boas, ele fazia o bem, mas o coração dele ainda não estava entregue ao Senhor. Ele era um homem que tentava fazer o bem, mas ele não se rendeu totalmente, ele tinha alguns outros interesses pessoais. Porque parece estranho, se esse homem era tão fiel assim, por que Deus, no final ele fala algumas coisas relacionadas a Ezequias, que mostram que ele não era tão fiel assim. Vamos ver então, o que Deus, Ele quer pôr em ordem a nossa vida. Primeiro eu vou ler Colossenses 2,5, que diz assim, porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, alegro-me em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ah, pastor, mas o que tem a ver isso? Sim. Você quer um milagre na sua vida, na sua família? Então aqui é o começo de tudo. Porque as pessoas, muitas vezes, elas querem a solução dos problemas. Isso já acontecia lá na época de Jesus. Elas querem uma bênção, elas querem resolver, elas querem ver um milagre. Mas não entendem muitas vezes que o milagre começa primeiro aqui dentro. Por isso que Paulo está falando aqui, alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, o que significa pôr em ordem a sua casa? É pôr a nossa fé em ordem, focada em Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz, Romanos 10:17,
que a fé vem pelo ouvir, pelo conhecer a palavra de Cristo e a gente viver essa palavra. Não adianta a gente querer correr atrás da bênção. Não adianta, por exemplo, a gente fazer essas semanas aí, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou pedir oração no GA, mas se meu coração ainda não foi entregue. Porque com isso eu estou mostrando para Deus assim: Senhor, na verdade eu quero só ser abençoado, só quero a bênção, mas não quero o Deus que dá a bênção. Esse é o grande problema da religião. Então Paulo está falando aqui que pôr a vida em ordem está relacionado a um coração entregue, uma fé firmada em Cristo. E uma fé firmada em Cristo é uma fé que obedece à palavra. Como que a nossa vida pode entrar em desordem? Diga, através do pecado. Através do pecado. É assim que a nossa vida entra em desordem. Quando a gente peca, a gente dá lugar, permissão para Satanás entrar na nossa vida e bagunçar a nossa vida. A gente vai ter o Retiro Vida Vitoriosa, dia 8 e 9 de agosto. Você lembra aí para você fazer a sua inscrição lá. Vai ser um retiro aqui na igreja. Ali a gente apresenta os passos de libertação. E muitas pessoas ali, elas, com aqueles passos, abrem o entendimento, os olhos espirituais. E Satanás perde força na vida dela. O inimigo é derrotado. Por quê? Porque o inimigo ele entra na vida da pessoa através do pecado, através da desordem. Ou ela se envolveu com práticas pecaminosas no passado, religiões ocultas, pactos com Satanás que ela fez, e ela sofre às vezes consequência até hoje. Ou ela está acreditando numa mentira do diabo, ou ela está com um problema de perdão, não consegue perdoar uma ofensa grave, ou ela está presa numa cadeia de pecados sexuais, muita vida, ou ela está aprisionada pelo orgulho. São sempre os mesmos pecados, são sempre os mesmos problemas. Pessoas travadas, amarradas, que não conseguem crescer, não conseguem prosperar, não conseguem se desenvolver espiritualmente. E muitos desses problemas relacionados a pai e mãe. Então eu quero falar aqui três áreas que Satanás quer pôr em desordem na nossa vida. A primeira área é a área do relacionamento. Diga, relacionamento. E o orgulho é a base desse pecado. Envolve familiares, irmãos, parentes, irmãos em Cristo. Familiares, pais e mães, muitas vezes. Uma amargura que tem em relação ao pai e à mãe. Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém, diga ninguém, verá o Senhor. Então a Bíblia está falando bem claro, olha, a gente tem que se esforçar. Vai exigir esforço para viver em paz com todos. E ele relaciona isso com santidade. Como que a gente avalia o nível de santidade de uma pessoa? Sabe como você sabe se uma pessoa é santa ou não?
se ela está num nível de santidade ou não, é como ela se relaciona com os outros. Por isso que Jesus está falando exatamente isso. É quando você consegue perdoar uma ofensa grave. É quando você consegue perdoar quem não merece. É quando você consegue perdoar um pai ou uma mãe que muitas vezes não te amou como deveria ter amado, porque nem ele foi amado quando ele era pequeno. E ninguém consegue dar o que não tem. E você, então, é capaz de perdoar aquela mãe, muitas vezes, que é dura demais, que só fala contigo para reclamar alguma coisa, ou então te acusar, está sempre tudo ruim, e você muitas vezes quer evitar ela ao máximo. Ou aquele pai que te rejeitou, que você guarda essa mágoa no coração, porque ele é um homem que não amou como deveria ter amado, como o Senhor ensina. Foi um pai ausente, foi um pai que foi injusto com a sua mãe, e aquilo doeu em você. Aqui, a gente vê no 30 Semanas tantos testemunhos, e eu gosto de ouvir os testemunhos do 30 Semanas, porque são muitos milagres de perdão, de cura aqui dentro. Então, eu tenho essa mágoa. Qual o primeiro passo para curar uma mágoa? É o perdão. Perdoar quem não merece. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Assim como Jesus nos perdoou, nós perdoamos. Mas eu não consigo. Já ouvi muito isso aí. Pastor, eu não consigo. Se eu perdoar essa pessoa, eu vou estar sendo falso. Você já ouviu isso aí? Eu não estou com vontade, eu não estou sentindo vontade. Aí a pessoa fala, mas se eu perdoar, eu vou estar sendo falso. Aí eu falo, então você está chamando Jesus de falso? Porque ele não estava com muita vontade de perdoar, não. Lá no Getsêmani. E ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, Senhor. E o pai falou, não, filho, você vai ter que ir para a cruz. É o plano perfeito de Deus, de redenção, você vai ter que ir. Jesus foi para a cruz por amor, e o amor é um mandamento, não precisa sentir vontade para obedecer mandamento, a gente faz por obediência a Deus. Mas eu não estou sentindo vontade, não precisa sentir, precisa obedecer. Mandamento não precisa sentir, só precisa obedecer. Quando a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, de 1 a 3. Para que você viva bem nesta terra. Sabe o que significa viver bem nesta terra? Quando Deus está falando que você vai viver bem, isso inclui todas as áreas da sua vida. Prosperidade financeira, relacionamento, saúde física e emocional. Todas as áreas, você vai viver bem nessa terra. E você vai deixar um legado para as tuas gerações futuras. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva bem nesta terra e tenha longos anos de vida. Amém? Você quer isso na sua vida? Você vai ter que honrar pai e mãe. Mesmo que aos teus olhos e aos olhos humanos eles não mereçam,
mas é lei de Deus. Começa lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos que Deus deixou para a humanidade. E vai no Novo Testamento e continua lá, o apóstolo Paulo registra na carta de Efésios, capítulo 6, para ninguém esquecer disso. É o primeiro mandamento com promessa. Deus fala assim: se você obedecer, vai acontecer. Mas só que as pessoas, muitas vezes, o orgulho atrapalha. Deus honra muito a paternidade, Deus, Ele preza muito por isso, mas o meu pai não foi bom, o meu pai bebia, o meu pai me violentou. A gente teve um testemunho de uma mulher aqui da igreja, foi violentada várias vezes pelo pai, ela testemunhou isso no 30 Semanas. Ela se converteu, Deus tocou o coração dela para ir lá e perdoar o pai dela. Em vários e vários casos semelhantes, quando ela pediu perdão, poucos meses depois o pai faleceu. E isso já aconteceu com vários. Parece que Deus fica só esperando aquele momento para recolher o homem. Mas por que Deus fica esperando? Porque está dando oportunidade daquele homem se converter, e está dando oportunidade para aquele que vai perdoar ser abençoado através do perdão. Você está entendendo isso? Como que Deus é? Olha, eu já vi vários e vários testemunhos. Depois que a pessoa liberou perdão para o pai e para a mãe, Deus recolheu ou o pai ou a mãe. Pronto, já cumpriu a missão, está bom agora. Você já deu muito trabalho, você já viveu muito. E muitas vezes a pessoa se converte naquele testemunho, porque a Bíblia diz é como amontoar brasas na cabeça da pessoa. O pai fica pensando assim, ou a mãe: poxa, eu fiz mal para esse meu filho, eu falhei com ele, ele sai lá do sul para vir aqui no norte, dizer que me perdoa e que me ama. Ele pensa assim: não, isso só pode ser sobrenatural. Não, isso aí, e o Espírito Santo toca o coração do homem, e o homem se converte, o homem se entrega a Cristo. É milagre, milagre do Senhor. A Bíblia fala que a falta de perdão traz maldição. Por que eu estou falando isso? Olha, pode ser que tenha gente aqui que tenha que perdoar pai e mãe. Se você não perdoar isso, essa maldição virá geracional sobre a sua família. Há algo sobrenatural que acontece muitas vezes quando a pessoa ela guarda mágoa de pai e mãe. Talvez seja essa a decisão mais importante da sua vida. Se você tem alguma coisa mal resolvida com seu pai e com a sua mãe, eles estão vivos, você precisa reconciliar, você precisa quebrantar o seu coração, você precisa perdoar, liberar perdão para você receber a bênção de Deus. Seja pai e mãe, ou seja qualquer outra pessoa. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Isso é muito sério. O último versículo do Velho Testamento é um versículo muito profundo. E eu creio que Deus deixou ele para o final do Velho Testamento. Era o final da velha aliança, agora vai iniciar a nova aliança. E Deus, parece que Ele quis frisar bem isso. Malaquias 4:6 diz assim: Ele fará com que os corações dos pais
se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ou seja, há uma maldição quando um coração do filho ou coração do pai estão desconectados. Isso é muito sério. Precisa resolver isso, porque senão entra uma maldição na família que rouba a bênção da vida das pessoas. Quem está entendendo isso aí? Se há algo nesse sentido na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu relacionamento com o filho, ou com seu pai, com a sua mãe, e o seu coração está ferido por causa disso, o Senhor quer entrar com cura no teu coração, para o teu próprio bem. Precisa haver uma reconciliação, precisa converter esse coração ao filho. Eu já vi muito assim, esse meu filho me dá tanto problema, ele me aborrece tanto. Quando vai ver é porque é parecido com aquele pai. É só o espelho. Eles se parecem tanto, até no temperamento, que eles se bicam o tempo todo. Em muitos casos isso acontece e cria um afastamento. Deus nos chama a uma reconciliação familiar. Amém? E a paz de Deus virá sobre a sua casa, sobre a sua família. Não fique esperando quem vai tomar a iniciativa. Quem deve tomar a iniciativa numa reconciliação entre pai, mãe e filhos? Aquele que tiver mais temor a Deus. Amém? Aquele que tiver mais temor a Deus, o coração mais quebrantado, esse tome a iniciativa e vai lá, filho, pai, mãe, eu estou aqui para uma reconciliação, eu estou aqui com o meu coração aberto, me perdoe. E Deus vai honrar você, porque há uma promessa. Amém? Há uma promessa. Há uma promessa que Deus fala que você vai viver bem, você terá longos anos nesta terra. Segundo, Satanás muitas vezes ele entra na vida da pessoa gerando orgulho para não ter perdão na família. Segundo, dinheiro. Outra área que Satanás entra para bagunçar a vida da pessoa, roubar a sua paz. Muitas vezes ele gera um espírito de ganância, uma escassez, faz a pessoa colocar a segurança só no dinheiro, faz a pessoa, gera uma idolatria, uma avareza, e faz a pessoa atribuir ao dinheiro um valor excessivo e gera no coração dela um amor ao dinheiro. A Bíblia fala que o problema não é o dinheiro em si, o problema é o amor ao dinheiro que leva à corrupção, desonestidade. 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Dinheiro gera poder, conforto, e as pessoas gostam disso aí. Dinheiro gera algumas facilidades e as pessoas estão em busca de facilidades. E muitas vezes essa sede leva a pessoa a gastar demais, se endividar por querer bens materiais. A gente já viu vários casos de pessoas assim,
pessoas até que receberam profecias e se enrolaram todo financeiramente, quebrou financeiramente. Pessoas que se divorciaram por causa de dinheiro, pessoas, irmãos que brigaram por causa de herança. E tudo está relacionado ao amor ao dinheiro, à idolatria, à ganância. E o Senhor Jesus, Ele fala, não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você vai agradar um, ou vai odiar o outro. Ou vai amar um, ou vai detestar o outro. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. A pessoa vai ter que escolher. Você nunca vai ver uma pessoa que ame o dinheiro, que faz do dinheiro o foco dela, ela nunca vai conseguir amar a Deus, ela nunca vai conseguir ter um coração quebrantado diante do Senhor, ela nunca vai poder experimentar milagres do Senhor, porque o dinheiro é o Deus dela. Ela quer Deus, mas quer o dinheiro também, e ela faz qualquer coisa para ter o dinheiro. Ela faz desonestidade, ela mente, ela sacrifica pessoas, sacrifica seu tempo com Deus, sacrifica sua integridade. Colossenses 3,5 diz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É aquele desejo de ter cada vez mais. Jesus fala que a ganância é uma idolatria. Então, qual é o problema do dinheiro? O problema do dinheiro é esse exagero, esse amor ao dinheiro que acaba atrapalhando tudo. Qual é o problema do nosso país? Por que tem tanta corrupção? Por que tem tanta desonestidade? O problema do dinheiro. Esse amor ao dinheiro que leva as pessoas a pecarem, mentirem, serem desonestas. E aí? Como que a gente resolve isso? Pagando o preço da integridade e do caráter. Jesus falou: se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Se você for desonesto no pouco, você vai ser desonesto no muito. Então, o segredo é a fidelidade. Ele diz: se você for fiel nas coisas deste mundo, o Senhor vai te confiar as verdadeiras riquezas. Está lá em Lucas 16. Deus espera que a gente seja pessoas confiáveis. Ele só vai confiar coisas grandes para você se Ele vê na sua vida um coração de integridade e de caráter. Nas pequenas coisas. Quem está entendendo isso aí? Você quer ver a mão de Deus na sua vida? Seja fiel nas pequenas coisas. Que Ele vai te colocando em muitos, Ele vai honrando você, Ele vai te promovendo, e Ele vai fazendo coisas maiores, mas Ele vai querer ver como você se comporta nas pequenas coisas, no seu dia a dia. É assim, o nosso Pai é assim. Jesus ensina isso o tempo todo. Você tem que pensar: não tem ninguém vendo. Sim, mas Deus está vendo tudo, Ele não deixa passar nada. Os olhos dele estão em todos os lugares, que a Bíblia diz. Terceira área, olha só, as três áreas, uma das mais importantes da nossa vida. Primeiro, relacionamento. Segundo, área financeira. Porque ver um problema na vida das pessoas é quando a pessoa está sempre enrolada financeiramente, ela está travada.
atrapalha tudo, o casamento, atrapalha relacionamento com Deus, atrapalha tudo, a pessoa está sempre apagando o incêndio, ela não consegue ter paz. Deus não promete riqueza para ninguém, você não vai ver isso na Bíblia. A teologia da prosperidade prega isso aí, mas isso é mentira, isso não é verdade. O que Deus promete para a gente é paz financeira. Amém? Ele promete que Ele não vai ficar te devendo nada. Agora, quando você vai para a Bíblia, você vê que Ele promete roupa, Ele promete comida e promete uma casa para você morar. Ele diz que Ele promete o básico, o essencial para nós. E a Bíblia fala, tendo que comer, tendo que beber e tendo onde morar, agradece ao Senhor, glorifica a Deus e está bom demais. Agora, Ele quer que a gente prospere, Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente doe. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Ele quer que a gente abençoe pessoas, Ele quer que a gente invista no reino de Deus, para o reino de Deus se expandir e a gente ganhar essa cidade e se converter cada vez mais gente, diminuindo a criminalidade, acabando com os divórcios. Deus quer ver uma nação transformada, mas começa muitas vezes numa cidade. E uma cidade começa muitas vezes numa igreja, e numa igreja começa com algumas pessoas. É assim que funciona o reino de Deus. É um sinal da presença de Deus, são famílias fortes. E famílias fortes começa com um casal firmado, um casal que está ali lutando por uma vida de compromisso, uma vida de santidade, uma vida de aliança entre o casal, de honra. E por isso o sexo é tão importante no casal. E lembrei agora, Claudinha, a gente ficou devendo uma aula sobre sexualidade, né, no casal. A gente vai dar essa aula no curso Casados e Felizes, depois a gente vai divulgar, que eu quero que junte mais o máximo de casais lá. Só para casais, quem está aqui solteiro não é a sua vez ainda, né? Mas se tiver noivo, pode ir, com casamento marcado. O que Satanás quer fazer na área da sexualidade? Bagunçar cada vez mais. É fazer com que o sexo que é santo saia do casamento e vá para fora do casamento para todos desfrutarem daquilo ali. Eu lembro de um jovem, uma vez que ele se converteu, estava firme, animado, empolgado. E ele vinha com a namorada e ele falou: pastor, eu não quero mais seguir a Cristo. Mas por quê? O que aconteceu? Você estava tão animado com a sua decisão. Não, porque sabe o que é? Eu faço sexo com a minha namorada e eu não quero obedecer a Jesus nisso, eu quero continuar fazendo sexo. Na verdade, eu quero seguir a Deus, mas eu não quero parar de fazer sexo com a minha namorada. E aquilo me entristeceu, cortou meu coração. Eu nunca mais vi esse jovem na vida. Foi na época que eu e a Claudinha, a gente liderava os jovens aqui, a gente liderou muitos anos os jovens, todo sábado à noite a gente estava aqui. Satanás, ele quer fazer com que o certo, o mundo encare diferente, então passa a ser errado. E o sexo que deve ser feito dentro do casamento, ele quer tirar do casamento e banalizar, como tem acontecido hoje. A ideologia de gênero,
atingir e ferir a identidade sexual das crianças, abusar das crianças, cada vez mais está aumentando a pedofilia, cada vez mais crianças estão sendo feridas na sua identidade sexual. Então, por isso, muito cuidado com onde você deixa o seu filho. Quando criança, porque ele está na casa do amiguinho lá, mas depois chega o vizinho do amiguinho, que é mais velho, e estão lá no quarto brincando, jogando videogame, e coisas estão acontecendo lá, ferindo a identidade sexual daquela criança. É isso que o diabo quer fazer. Eu não estou inventando história. Eu estou falando que entristece muito o nosso coração, a gente como pastor, ouvir tantas histórias de pessoas que foram feridas e machucadas na sua identidade. Homens alcoolizados, parentes daquela criança, que alcoolizados abusaram daquela criança por várias vezes. Nunca deixe a sua criança com alguém que tem problema com vício, seja álcool, seja droga, nunca deixe. É um risco muito grande. Todo homem ou drogado, ou que use droga, ou alcoolizado, a maioria dos casos que a gente já viu, ele fica possesso, ele faz coisa que ele não lembra depois. A gente está numa guerra. Satanás quer destruir a família. Ele quer destruir a família e a igreja. Por quê? Porque são as duas instituições que Deus criou. Só que se você... Por que começa em você e começa em cada um de nós? Se você colocar o seu coração em Deus, se você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor vai colocar um muro de fogo em volta de você e da sua família. Amém? E da sua família. E ele vai honrar. Por mais você agora que esteja com um problemão na sua família, o Senhor vai honrar a sua fé e a sua obediência. Nós vivemos isso, eu e Claudinha, com o testemunho da Bia. 10 anos, meu irmão. A Bia já deu testemunho aqui. 10 anos a gente com o coração machucado e uma filha nossa que se desviou e não queria mais saber de Deus e foi para o mundão e aprontou tudo. Eu estou falando porque ela já deu esse testemunho público aqui e a maioria da igreja sabe, só os mais novos que não sabem. Ela deu ano passado esse testemunho, se eu não me engano, aqui, ou ano retrasado. Mas sabe de uma coisa? Aquilo cortava o nosso coração. Mas eu tinha certeza, Senhor, a hora vai chegar. A hora vai chegar. E um dia eu entrei no quarto dela, ela estava depressiva. E eu ali, eu clamei a Deus com ela, chorei junto com ela. E parecia que ela tinha usado droga. E eu falei, Bia, presta atenção. O Senhor vai fazer um milagre na sua vida. E eu estou junto contigo nessa. Você pode estar afastada de Deus, mas nós não estamos afastados de você. Eu e a tua mãe, a gente está orando, clamando, e nós não vamos desistir de você. Naquele ano mesmo, ela se voltou para Deus, Deus transformou tudo, Deus fez um milagre, né? E hoje está aí casada, já com 4 filhos e parece que quer mais ainda. Vai gostar de ter filho assim? A gente gosta, quanto mais netinho melhor, né, Claudinho?
Mas eu falei para ela: Bia, você não acha que já está bom de filho? Não, pai, ainda não tenho direção de Deus para parar. Eu falei: tá bom, então, vamos lá. Mas nós vivemos isso, uma batalha, uma luta intensa. Eu estou falando isso porque talvez tenha gente que precisa de um milagre com um filho. E nós, como pastores da igreja há 20 anos, e a gente pensava assim: Deus, a gente não merece isso. Por que a gente está passando por isso? A gente criou essas meninas no caminho do Senhor, na igreja, ensinando, e desde o início fazendo o que é o certo. Por que, Deus, a gente está passando por isso? Até o dia que eu li 1 Coríntios 2, e Deus, Espírito Santo, falou assim: você precisa experimentar a minha graça por completo. Por quê? Eu estou consolando você, para depois você consolar aqueles que vão precisar. Você está passando por isso, essa dor, para você vai consolar irmãos na igreja que estão sofrendo com filho. E eu e a Claudinha, a gente entendeu que era uma prova. Então eu quero te dar a receita para o seu coração se converter ao coração do seu filho, e o seu filho se converter ao teu coração. Eu e a Claudinha aprendemos isso aí. A terapia do amor. Né, Claudinha? A terapia do amor. Repete comigo. A terapia do amor. Seja com seu filho, seja com seu pai, seja com qualquer pessoa. O amor cobre uma multidão de pecados, que a Bíblia diz. Então você precisa nunca desistir das pessoas. Pedir ao Espírito Santo para te encher com a presença dele. E te ajudar a você amar aquele que não merece amor, a perdoar aquele que não merece perdão. E o Senhor então vai rasgar o céu sobre a sua vida e você vai ver o milagre que você precisa. A gente está falando sobre sexualidade. A Bíblia fala o tempo todo sobre isso. Sobre o sexo dentro do casamento. Fala sobre o pecado de imoralidade. Ele fala em Apocalipse 22:15. Ficarão de fora aqueles que cometem imoralidades sexuais, assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Ficarão de fora de onde? Da cidade celestial. A Bíblia fala que sexo é só depois do casamento. Vocês não sabem, 1 Coríntios 6,16, que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. A Bíblia fala que o casal, Gênesis 2, o casamento, Deus mostrando que o sexo é dentro do casamento. Deus fala ali, os dois, o homem deixará a sua casa, se unirá à sua mulher, deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então ele está falando do ato sexual, mas precisa casar. E 1 Coríntios 7:9, se tiver alguém aqui, o apóstolo Paulo fala, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Quer fazer sexo? Então casa. Eu lembro de uma moça que falou, a partir de hoje eu vou obedecer a Deus. E o homem só queria morar com ela. Então, para a gente ficar junto, a gente vai ter que casar. Você me ama? Aí ele falou, eu te amo, mas eu não quero casar.
Mas por que você não quer casar? Ah, porque acho que não precisa. Vamos continuar assim. Está dando certo até agora. Aí ela falou, não, mas eu quero obedecer a Deus. Eu aceitei a Cristo. Eu quero um compromisso com Ele. E aquele homem teve que mostrar o amor dele, de verdade. Porque se ele ama de verdade, ele vai falar assim para ela, então nós vamos casar, porque você é a mulher da minha vida. Agora, se ele só quer sexo, aí pode ser você, pode ser outra, pode ser qualquer mulher, sexo tem aí à vontade no mundo, mas você é só uma. Então aí na igreja, servindo a Deus, agora casados e crescendo com Deus. Isso tem um preço. Três áreas que o diabo vai querer bagunçar a nossa vida: relacionamento, financeiro e na sexualidade. No casal, aquele que já é casado, o que o diabo vai querer fazer? Que tenha adultério. O diabo vai querer ferir aquele casal, fazendo com que eles quebrem a aliança de fidelidade que foi prometida. E isso para Deus é muito sério. Por isso que lá em Provérbios 6, 31, 32, por ali, diz assim: aquele que comete adultério não tem juízo. Ele destrói a sua própria vida. Sofrerá ferimentos e a sua vergonha nunca se apagará. É uma palavra muito dura. Sabe o que Deus está querendo dizer? Olha, eu perdoo qualquer pecado, mas vai ficar uma sequela para o resto da vida. Vai ficar uma cicatriz. Porque o adultério é uma desonra. Toda desonra tem um preço. Para Deus é assim que funciona. Quais foram os erros de Ezequias? Ezequias, parece que ele não cometeu erro nenhum. A gente já vai terminar aqui. Mas ele cometeu. Depois que ele ganhou a sobrevida, o que Deus esperava dele? Testemunho. Testemunho, diga testemunho. Ele recebe uma caravana, depois você lê lá o texto, da Babilônia para visitar ele, porque souberam que ele estava doente, de outro país, mas era espiões. Levaram um monte de presente, porque souberam que ele estava doente. O que Ezequias fez? Abriu as portas do palácio, receberam aqueles homens e mostrou tudo que ele tinha, em termos de arsenal, de riquezas, de ouro, tesouro, mostrou tudo. E o profeta Isaías disse isso para ele. Diz o texto aqui, ó. Naquela época, olha aí, o rei da Babilônia enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença dele. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Ele recebeu e falou demais. Ele falou demais. Ele mostrou o que não devia mostrar. E ele não compartilhou os milagres que Deus fez. Tem 2 Crônicas 32, 31, diz assim:
Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Ele não compartilhou. Deus tinha feito um milagre. 2 Reis 19, você vê o milagre. 2 exércitos de Israel contra um outro exército dos assírios. Ezequias faz uma oração, Deus envia um anjo e arrasa um exército de 185 mil homens. Ezequias não testemunhou, Ezequias não glorificou a Deus pelo milagre que Deus fez na vida dele. Ezequias tinha, na verdade, um coração orgulhoso que roubou a bênção. Agora, o que mais me estarreceu foi quando o profeta Isaías vai até ele e diz assim, mostra que ele pensava só nele, no seu reinado, e ignorou as gerações futuras. Diz assim: um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Presta bem atenção nisso. Eles se tornarão eunucos, os seus descendentes se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Gente, que absurdo! Um rei despreza a sua própria geração futura, os seus filhos, os seus netos. Você entendeu o coração desse homem? Por que Deus queria levar ele? Ele revela o que está no coração dele. Como que ele fala? O profeta Isaías fala: olha, eles vão levar todo o seu reinado, todo o tesouro, e tudo que vocês têm, os seus filhos, sua geração vai ser castrada, vai ser levada como escrava, eles serão eunucos no palácio do inimigo. Aí o rei Ezequias responde: boa esta palavra. Por que ele falou que é boa esta palavra? É péssima uma palavra, é horrível essa palavra. Aí ele explica por quê. Porque durante o tempo que ele estivesse vivo, aqueles 15 anos, ele ia ter algumas migalhas de paz. Um homem egoísta, um homem que só pensava nele, não pensou no reinado, não pensou no povo, não pensou nas gerações futuras. Ele não pode ser um líder, ele não pode ser um rei, porque é um homem que só pensa nele. Quando eu li essa palavra, eu falei: Senhor, está aqui. Porque em alguns momentos você vê o rei Ezequias fazendo coisas boas, mas no fundo, ele tinha um coração corrompido, sem amor pelas pessoas, pelos seus próprios filhos, pelas gerações futuras. Ele não estava querendo, ele não estava nem aí para o legado que ele ia deixar. Não estou aqui para julgar ele, mas é uma realidade que Deus escreve isso aqui. E no item 4, outro erro dele, a Bíblia relata ali em 2 Crônicas 32, diz assim: Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Por isso, meu irmão, se a gente quer a bênção na nossa família, tem que começar por nós.
Amém? Você está entendendo a profundidade disso? Não adianta a gente só ficar orando, não adianta só a gente ficar indo no culto, não adianta só a gente ficar jejuando, a gente tem que ter um coração transformado e obediente. Caso contrário, a gente só vai perder tempo. E eu creio que tem pessoas aqui hoje que o Senhor quer tocar profundamente. Amém? Vamos ficar de pé. Deus está te chamando uma posição hoje, que você vai ser capaz de influenciar toda a sua família. Você vai ser, o Senhor vai colocar a mão dele sobre a sua vida e vai liberar algo novo sobre a sua vida e sobre a sua família, se você estiver disposto a começar por você, a pôr ordem na sua vida. Chega de mentira, chega de falsidade, chega de desonestidade. Chega. É pôr ordem. Chega de coração duro, chega de desonra a pai e mãe, desonra a filho. Chega de pensar que esse filho não tem jeito, chega de reclamar só do filho. Converta o teu coração ao coração desse filho. E não desista dele, acredita que isso pode mudar. Amém? O nosso Deus é um Deus de milagre. Nós vamos entrar junto nessa guerra. Nós vamos entrar juntos nessa guerra. Mas nós só vamos chegar ao final se a gente estiver disposto a perseverar. E nós vamos ver milagres do Senhor. Amém? Primeiro apelo que eu quero fazer aqui. Aqueles que estão aqui e ainda não se entregaram a Cristo, precisa fazer isso. Precisa. A ordem será restabelecida para começar com Jesus na sua vida, no seu coração. Talvez você já tenha feito isso no passado e você precisa se reconciliar hoje. Se você precisa tomar essa decisão, levante seu braço, declarando que você quer Jesus Cristo no seu coração. Pode levantar bem alto assim. Diga assim: eu entrego o meu coração ao Senhor Jesus nessa noite. E convido Ele para entrar na minha vida. Levante bem alto a sua mão. Glória a Deus. Pode baixar. Glória a Deus. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é a decisão de se arrepender de verdade. Olha o que a Bíblia diz aqui. 2 Crônicas 32, 26. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Ele se quebrantou, ele se humilhou, e o final da história foi melhor. E eu creio que esse final da história será também o seu final. Precisa de um quebrantamento, precisa de um arrependimento verdadeiro. Amém? Se você quer se arrepender diante do Senhor, de algo que o Espírito Santo esteja falando ao teu coração, alguém que você precisa reconciliar, pai, mãe, filho, seja em relação ao financeiro, seja em relação à área da sexualidade, eu vou pedir para você vir aqui na frente e testemunhar diante do Senhor que você está se arrependendo e que você quer ver um milagre nessa área. Pode sair do seu lugar, vem aqui. Se você quer se arrepender diante de Deus e confessar: Senhor, eu quero uma mudança nessa área da minha vida, e vai ser hoje, o Senhor vai marcar esse dia. Pode sair do seu lugar, vem aqui na frente. Pode vir. Não precisa ter vergonha não, meu irmão.
Hoje vai ser o dia que o Senhor vai liberar algo novo na sua vida, mas precisa ter um arrependimento de verdade, precisa ter uma confissão. Começa a confessar diante do Senhor aquilo que você precisa. Se é na área do caráter, confessa. Se é relacionamento, confessa. Seja a área que for, o Senhor quer liberar um perdão, o Senhor quer liberar cura na sua vida. Enquanto a gente está cantando, você pode vir. Você que não está conseguindo perdoar, que você tem amargura no seu coração, pode vir também, o Senhor vai tocar a sua vida. Vamos orar. Pai, eu quero orar por esses irmãos que estão aqui na frente. Traz um quebrantamento no coração deles, Senhor, assim como o coração de Ezequias se quebrantou e ele se humilhou diante do Senhor. Eu oro pela vida desses irmãos agora, para que haja um quebrantamento completo na área que eles precisam. Toca, Senhor, profundamente. Faz um milagre, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre a vida deles. Restaura, Senhor, a vida de cada um, a família de cada um. Senhor, dá um coração quebrantado e que essa dor se transforme num testemunho em breve, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém?